Companheirinho, vamos passear pelo campo. Companheirinho, vamos passear, olhar as obras de Deus. Veja este inseto, olha esta flor. Deus criou tudo com muito amor. Que árvore linda, que passarinho. Deus criou tudo tão bem feitinho. Companheirinho, vamos passear pelo campo. Companheirinho, vamos passear, olhar as obras de Deus. Olhe lá um sapo, feio e grandão. Deus criou tudo com uma função. Veja o céu lindo, olhe o riozinho. Deus criou tudo tão bem feitinho. Companheirinho, vamos passear pelo campo. Companheirinho, vamos passear, olhar as obras de Deus. Deus fez as nuvens, Deus fez o sol, as borboletas, o caracol. Companheirinho, vamos andando, a nosso Deus louvando, louvando. Companheirinho, vamos cantar lindos cantos. Companheirinho, vamos cantar louvores a Deus. Por tuas obras cheias de amor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. 1 e 2 e 3, quantos são os meus cabelos todos? Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece. Deus me ama e cuida de mim, a Bíblia assim me diz. 1, 2, 3, quantas são as estrelinhas todas? Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. As estrelas todas contou, todas chamou por nome. O meu nome sabe também, a Bíblia assim o diz. Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Batista Bereana. Hoje a gente está começando uma nova Escola Dominical. A gente vai começar a ver algumas histórias das coisas que aconteceram depois agora dos patriarcas. A gente estudou os patriarcas, a gente usou a história de José. E agora nós vamos continuar estudando a história do povo de Israel. E antes da gente começar a contar a nossa história, nós vamos juntos cantar um pouco e agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Então nós vamos cantar e vamos lembrar daquela música que a gente cantava, que nós damos graças a Jesus pela manhã cheia de luz, amigos, pelos raios de sol, pelo canto do roxinol. Vamos cantar. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do roxinol, pelos amigos, raios de sol, que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão
relojeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol, que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador, e ao mundo fazem tão encantador. Deus, Ele nos ama e nós podemos agradecer a Ele pelo cuidado que Ele tem conosco. E é muito fácil de entender que Ele nos ama. É fácil de entender. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus, separados por causa do pecado que nos separou de Deus. Mas Deus nos amou e mandou Jesus para ser a ponte que nos liga até Ele de novo. Jesus morreu na cruz e por isso hoje, quando nós decidimos cruzar essa ponte, nós podemos ter comunhão com Ele. Então vamos cantar que é fácil de entender, assim como a luz é clara, a luz clareia o ambiente, é muito fácil de entender, eu consigo compreender que em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. E tudo que eu preciso fazer para aceitar esse presente da salvação é crer só nele agora de todo o meu coração e entregar minha vida a Ele. Então, crianças, sem demora, esse é o convite a aceitar a salvação. Vamos cantar juntos. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Criança, sem demora, aceitai a salvação. E toda essa história de como Deus nos amou e mandou seu Filho, nós sabemos que ela é verdade porque ela está escrita na palavra de Deus, a Bíblia, a verdade absoluta. Ela nos conta qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é o nosso manual de vida. Então eu sei que Jesus me ama, que está perto de mim, porque a Bíblia assim me diz. E nós vamos cantar isso. Jesus me ama, Ele mora no céu. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Jesus me ama, está perto de mim. A Bíblia assim me diz. Jesus me ama, Ele mora no céu. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Jesus me ama, está perto de mim. A Bíblia assim me diz. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele nos ama, está perto de nós e o que Ele quer que façamos para agradá-lo. E nesse momento nós vamos escutar as crianças que estão decorando os trechos da Bíblia que a gente ensina aqui na nossa escola bíblica dominical. Vamos ouvir quem decorou o versículo? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Em qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da tua graça. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Vocês estão de
Parabéns, pessoal! Parabéns por ter decorado o versículo da semana, por estarem guardando a palavra de Deus no seu coração. Agora eu vou chamar a tia que vai estar aqui contando a história conosco essa semana e ela vai nos ensinar o versículo que nós vamos decorar durante a nova semana que está entrando. Beleza, pessoal? Então nós vamos escutar, ficar bem atentos e aprender o novo versículo. Bom dia, crianças! Bem-vindos a mais um domingo. Eu sou a tia Rebeca, eu vou estar com vocês hoje ensinando mais um versículo. Eu quero todo mundo afiado próxima semana. Vamos decorar esse versículo, tá bom? E o nosso versículo de hoje é Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Vamos entender o versículo então. O que esse versículo está falando? A primeira parte, porque o salário do pecado é a morte, fala sobre aquilo que nós recebemos por algo que a gente fez. Então, toda vez que a gente recebe ali o salário, é algo que a gente ganhou mediante algo que a gente fez. Quando o papai e a mamãe estão trabalhando, eles recebem no final do mês o salário. Quando nós fazemos algo ruim contra alguém, principalmente contra Deus, nós vamos receber o pagamento disso. Ou seja, na Bíblia, Deus fala que quando nós pecamos contra Ele, fazemos algo contra Ele, o salário disso é a morte, ou seja, está longe de Deus para sempre. E a segunda parte do versículo, que fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, quer dizer que através de Cristo Jesus, o Senhor nos dá o dom da graça, o dom da salvação. E com Jesus nós temos a vida eterna, porque o Senhor Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Esse versículo ele explica muito bem o plano de Jesus para nós. Agora vamos falar todo de novo, entendendo o que ele quer dizer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Quero ver você decorando o versículo e enviando pra gente, viu? É muito bom quando a gente consegue ver como vocês estão evoluindo, estão decorando os versículos. Agora nós vamos cantar uma música sobre ajudar, sobre ser um servo. Nós havíamos estudado na lição passada como José era um servo e nós vamos ver outras pessoas que também aprenderam a servir. Então, hoje a gente vai cantar uma música que fala que eu tenho 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra. Com os meus 10 dedinhos eu posso ajudar a minha mãe, o meu pai, porque é isso que Deus quer que eu faça, que eu sirva as pessoas. E quando eu estou servindo as pessoas, eu estou servindo a Deus também. Tenho aqui 5 dedinhos e aqui mais 5 dedinhos. Eu tenho aqui 10 dedinhos, com eles eu posso pegar. Jesus me deu 10 dedinhos, bonitos, tão bem feitinhos. Com estes meus 10 dedinhos, eu posso servir ao Senhor. Posso ajudar a mãezinha, posso ajudar o paizinho. Com minhas mãos tão lindinhas, eu posso agradar a Jesus. Tomo, Jesus, meus dedinhos, agora pequenininhos, para que eles cresçam certinhos, fazendo teu gosto, ó Senhor. Que nós possamos crescer fazendo a vontade do nosso Deus, ajudando os nossos pais, ajudando a nossa mãe, as pessoas na igreja, que os nossos dedinhos nós possamos crescer e eles possam crescer certinhos para que nós possamos continuar ajudando ao Senhor. Agora,
vamos cantar uma música para lembrar a gente de ficar quietinho para escutar a história. A nossa música fala assim, olha, eu vou colocar braços, ombros, pernas e pés. E aí, quando a gente for falando, você coloca a sua mão onde que a gente está falando. Então, quando a gente for falando a parte do corpo, você coloca a sua mão nessa parte do corpo. É como se fosse uma ginástica agora, fica de pé aí na sua casa. A gente vai fazer essa ginástica e depois que a gente terminar ela, a gente vai sentar e ficar todos quietinhos para ouvir a história de hoje. Qual será a história de hoje? Vamos escutar. Braços, ombros, pernas, pés. Braços, ombros, pernas, pés. Braços, ombros, pernas, pés. Sentados todos quietinhos. Braços, ombros, pernas, pés. Braços, ombros, pernas, pés. Braços, ombros, pernas, pés. Sentados todos quietinhos. Então, crianças, semana passada a gente viu a história de José, né? Nós terminamos a história de José. A gente viu como Deus cuidou dele, como Deus esteve com ele. E essa semana a gente vai estar iniciando contando a história de Moisés. E eu acho que muitos de vocês já conhecem a história de Moisés. E hoje eu vou estar contando para vocês. Nós vimos que José trouxe toda a sua família para morar no Egito, né? E todos eles foram crescendo e se multiplicando lá. Com o passar dos anos, surgiu um faraó que não conhecia José. E ele viu que o povo, toda a família de José que estava lá e todo o povo de Israel, que era o povo de José, estava crescendo. E ele viu que eles estavam ficando muito numerosos. E isso começou a dar muito medo no faraó. E o faraó tomou uma decisão horrível. Mandou que as parteiras matassem as criancinhas assim que nascessem de suas mães. Vejam que coisa horrível! Nesse tempo tão difícil, nasceu um menininho israelita e a sua mãe, por causa de toda essa perseguição, de matarem as criancinhas, por causa que Faraó estava querendo diminuísse a quantidade dos israelitas, né, do povo, então ela pegou o seu bebezinho, que começou a chorar muito alto, e ela estava com medo que os guardas pudessem escutar. E aí, ela fez um cesto bem bonito e colocou o seu filhinho lá dentro, enrolado num monte de lençol, e colocou no rio, como uma forma de salvar o seu bebezinho. E Deus cuidou dele, fazendo com que ele fosse até o local onde a filha de Faraó tomava banho. E ela encontrou esse bebezinho e, com muito carinho, ela cuidou dele e ela chamou ele de Moisés. Daí que vem o nome de Moisés, significa tirado das águas. Ele foi tirado pela filha de Faraó das águas ali do rio Nilo. Então Moisés cresceu junto da família, com todo o conforto, junto com os egípcios, vivendo como um príncipe mesmo. Quando ele tinha 40 anos, ele cometeu um crime contra um egípcio, algo muito feio, e ele fugiu para o deserto e virou pastor de ovelhas, lá em Midian, lá na terra de Midian. Passado mais 40 anos, passou muito tempo desde que ele saiu do Egito, Deus fala com Moisés. Deus tem um chamado para Moisés. E ele falou através de uma sarça ardente. O que é uma sarça ardente? Uma sarça ardente é como se fosse um arbusto, uma árvore, assim, né? Um arbustozinho, que começou a pegar fogo, mas era um fogo que não queimava. E aquilo chamou muita atenção dele. E Deus começou a falar com ele ali. E mandou que ele voltasse ao Egito e libertasse o povo de Israel que estava lá escravo. Moisés havia saído do Egito, mas o povo de Israel estava lá ainda. E aí o próprio Deus falou com Moisés e disse para ele voltar e libertar o povo de Israel de lá. Mas como é que ele ia fazer isso? Deus estaria com ele, ele teria que ir lá e falar com o faraó. Faraó, liberte o povo de Deus. E foi isso que aconteceu. Moisés voltou, obedeceu a Deus
e foi junto com seu irmão Arão e conversou com o faraó falando que o Deus de Israel havia ordenado que ele libertasse o povo de Israel da terra do Egito. Mas vocês acham que o faraó ia deixar assim? Ia deixar o povo de Israel ir embora tão facilmente? Não, o faraó não quis que o povo de Israel fosse embora e nem deu bola para o que Moisés falou. Então ele não deixou o povo ir embora. E aí Moisés falou para ele que o Senhor ia mandar pragas para o Egito para que o faraó pudesse, então, deixar o povo ir embora, né? Ser liberto. Só que cada praga que acontecia, pragas que o Senhor mandou, né, sobre o Egito, por causa do coração duro de Faraó, o Faraó chegava para Moisés e falava assim: ora para o teu Deus e diz para ele que eu vou libertar o povo se ele tirar essa praga, né, de mim, daqui do Egito. E aí Moisés orava a Deus pedindo e a praga cessava, né, ia embora. E aí o faraó voltava atrás. Ele mentia. Ele dizia uma coisa, mas fazia outra. E foi assim durante 9 pragas. Porém, na 10ª praga, o Senhor foi mais duro com o faraó. Mas vocês sabem quais são as pragas? Vamos citar aqui as 10 pragas que Deus enviou para o povo do Egito. A primeira praga foram que as águas do rio Nilo se tornaram sangue. A segunda foi a infestação de rãs sobre a terra dos egípcios, encheu de rãs. A terceira praga foi a infestação de piolhos nos egípcios e nos seus animais. Todos eles ficaram com piolhos. A 4ª praga foi a infestação de moscas na terra do Egito, de tal forma que o céu escureceu. Pensa a quantidade de mosca que tinha. Na 5ª praga, grande parte dos animais dos egípcios adoeceu e morreu. Na 6ª, o povo e os animais do Egito ficaram com o corpo coberto de feridas horríveis. Na 7ª praga, uma chuva de pedras veio sobre o Egito e destruiu as suas plantações. Na 8ª praga, houve uma infestação de gafanhotos que devorou as plantações que restavam. E na 9ª praga, uma escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias. E agora eu vou falar para vocês a última praga. Na 10ª praga, Deus fez com que todos os filhos mais velhos, os primogênitos, morressem. E houve muito choro no Egito por causa disso. Foi uma praga muito triste, mas necessária. E aí o faraó resolveu libertar o povo de Israel e atendeu o pedido de Moisés. Então o faraó ordenou que todos fossem embora. E os israelitas já estavam prontos para partir, esperando essa ordem de Faraó. E eles foram e partiram, só que não demorou muito tempo e o Faraó voltou atrás no que ele tinha dito, né, na decisão de ter mandado o povo embora. E aí ele ordenou que todos os exércitos, todo mundo dali do Egito, fosse atrás do povo de Israel e o perseguisse, trazendo eles de volta para o Egito. Então o exército já estava conseguindo alcançar o povo, tinha alcançado, e o povo estava diante do Mar Vermelho, encurralado pelos soldados, sem para onde fugir. Deus fez um milagre, ele abriu o Mar Vermelho e todo o povo conseguiu passar em terra firme. Os egípcios também, para continuando a perseguição, foram atrás do povo e queriam atravessar também o mar. E quando já estavam no meio do caminho, o Senhor fez com que as águas se fechassem e todos eles foram engolidos por aquele mar e morreram afogados. Quando os israelitas saíram do Egito, eles foram em direção a Canaã, a terra prometida, que o Senhor havia prometido a Abraão bem antes. E o Senhor cuidou deles durante toda a caminhada à terra prometida, para que não faltasse nada, para que eles pudessem estar protegidos. Durante o dia, o Senhor ia guiando eles e protegendo eles com uma nuvem. E durante a noite, ele colocava um grande fogo
para que pudesse aquecer o povo e também dar luz para eles na caminhada também durante a noite. Deus também providenciou comida para o povo, enviando o maná do céu. E o Senhor também providenciou codornas, que eles poderiam comer, né, como a gente come frango. O Senhor também fez que em alguns lugares que não havia fonte de água, Ele fez brotar de pedras para também saciar a sede do seu povo. Então Deus cuidou do povo todo esse tempo, dando e provendo tudo o que eles precisavam. No deserto também, lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos para que ele passasse para o povo. E deu também diversas outras leis que o povo deveria seguir. Também deu para eles fazerem um tabernáculo, que era um templo, onde eles iriam adorar o Senhor. Então Deus cuidou, teve com o povo, mostrando ao povo também a sua lei, os seus mandamentos e a sua vontade. Mesmo com todo o cuidado de Deus, com toda a providência, com todo o amor que o Senhor tinha com o povo reclamou, desobedeceu, não acreditou em Deus, não acreditou que Deus poderia dar para eles a terra de Canaã, porque haviam povos lá muito fortes. Então eles ficaram com medo e não confiaram em Deus. E por causa dessa falta de fé, da desobediência do povo, de não ter confiado no Senhor, não ter crido no Senhor, em tudo que Ele tinha feito, de não terem lembrado das coisas que Deus tinha feito, de ter libertado eles do Egito, de ter aberto o mar, de ter feito vários milagres, Deus cuidando deles no deserto, Deus decidiu que o povo não iria ver a terra prometida. E demorou mais 40 anos para eles chegarem à terra prometida, Canaã. Então, esse povo que tinha vindo do Egito, morreu e só os seus netos que foram ver, então, a terra prometida. Olha que coisa, tá vendo como o pecado ele tem consequência? Então, até Moisés, depois de tanto tempo, ele também faleceu, morreu, e quem assumiu foi Josué, liderando o povo, então agora depois de 40 anos, para chegar à terra prometida. Então, olha só, vocês veem como foi triste toda uma geração por desobediência, por causa de pecado, acabou não vendo a terra prometida. E perderam essa oportunidade por causa de não terem confiado no Senhor. Nós também somos como o povo de Israel. A desobediência, a reclamação, seja o que for que a gente comete contra Deus, contra o nosso próximo, isso tem uma consequência. O povo de Israel teve. E nós temos a revelação através da Bíblia, através da criação, que Deus existe, que Deus está conosco, do seu plano. Temos a revelação em Cristo, do amor de Deus por nós, e muitas vezes nós não damos ouvido a isso. Vocês viram como o pecado, ele tem consequência? Aquilo que o povo havia feito, eles tiveram uma consequência de não ter visto a terra prometida. E é isso que o nosso versículo dessa semana diz. Nós também somos como o povo de Israel. Nós também somos reclamões e desobedientes e muitas vezes não acreditamos no Senhor. E então o pecado é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, sentimos que desagrada ao Senhor. Mas o Senhor, Ele prova o seu grande amor enviando Jesus para nos purificar, para nos transformar, nos libertar do pecado, assim como Ele libertou o povo de Israel. E quando nós cremos no Senhor Jesus, o Senhor, Ele lava o nosso coração e nos ajuda a caminhar de forma que agrada a Ele. Não é que nós nunca vamos pecar, mas com Jesus, o pecado se torna um acidente e nós sempre podemos voltar ao Senhor e pedir perdão, confessando os nossos pecados a Ele. E assim como o povo que tinha a esperança de ver a terra prometida, nós, quando cremos no Senhor Jesus, Ele nos dá a vida eterna, como o nosso versículo fala, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por mais que o salário do pecado seja a morte quando nós pecamos, em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados. Por isso que é tão importante nós crermos no Senhor e entregarmos a nossa vida a Ele. Se você ainda não fez isso, criança, menino, menina, feche seus olhinhos, ore ao Senhor, confesse os seus pecados, creia no sacrifício de Jesus, para que um dia você também possa ver essa
terra prometida, que é o céu, que é a vida eterna com o Senhor Jesus. E nós só conseguimos fazer isso crendo no sacrifício dele, para que os nossos pecados possam ser lavados. Porque com o pecado no coração, nós não vamos para o céu, a não ser que a gente confesse o Senhor Jesus. Nós só vamos para o céu por causa do Senhor Jesus, quando cremos nele. Mas se nós continuarmos como o povo de Israel, rebelde, não acreditando, reclamando e não confessando nosso pecado, a gente não vai para a terra prometida como aconteceu com a geração que não entrou na terra prometida, né? Então, mas se você já creu no Senhor Jesus, se você é uma criança que creu no Senhor Jesus, mas ainda não confessou ao Senhor alguma coisa errada que você fez alguma coisa que desagradou ao Senhor, ore pedindo perdão, pedindo para que o Senhor lhe ajude a ser alguém que fale do evangelho para os coleguinhas e principalmente seja luz em casa, obedecendo o papai e a mamãe, tá bom? Então vamos orar, agradecendo pela nossa historinha, agradecendo pelo nosso tempo, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder contar para vocês aquilo que Deus fez no seu povo, através do seu povo, e o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada por o Senhor ser tão gracioso, tão maravilhoso, por cuidar, Senhor, de nós, nos dar um tempo de aprendizado na Tua palavra, nos ensinar que o salário do pecado é a morte, mas graças ao Senhor, o dom gratuito da vida está em Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna, e podemos, Senhor, alcançar a terra prometida, os céus, através de Cristo. E eu oro para que cada criança que esteja ouvindo, pai, mãe, possa, Senhor, estar convicto de que um dia vai estar com o Senhor e principalmente pela salvação daqueles que ainda não creem no Senhor. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Que grande aprendizado nós tivemos hoje, não é mesmo? Que nós possamos realmente entregar as nossas vidas para obedecer ao Senhor, que possamos obedecer a Ele, e Ele vai poder usar grandemente as nossas vidas, assim como nós vimos na história de hoje. E agora nós vamos cantar uma música antes da gente encerrar o nosso dia de hoje, uma música que nos fala que Deus quer que eu seja obediente aos professores, ao papai, à mamãe, às pessoas que são autoridades na minha vida. E nós possamos lembrar disso, que Ele nos ensina. É o primeiro mandamento com promessa, que se eu for obediente, honrar meu pai e minha mãe, eu vou ter muitos dias aqui sobre a face da terra. Então, vamos cantar juntos essa música. Sempre obediente ao papai e à mamãe, Deus quer que eu seja obediente. Guarda, Jesus, sempre o meu coração, para que eu seja obediente. Sempre obediente ao papai e à mamãe, Deus quer que eu seja obediente. Guarda, Jesus, sempre o meu coração, para que eu seja obediente. Deus quer que sejamos obedientes, e a música diz: guarda, Jesus, sempre o meu coração. Por quê? Porque no meu coração eu não quero ser obediente. No meu coração eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas se eu deixar a liderança do meu coração para Jesus, pedir que Ele guarde, Ele me ajude, Ele vai me ajudar a ser obediente sempre. Pessoal, agora nós estamos encerrando mais essa escola dominical. E qual será a história da semana que vem, hein? Agora nós estamos avançando, nós estamos continuando a estudar a história do povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus lá quando Abraão
pede para que ele saísse da sua terra para uma terra que ele ia lhe mostrar e ia te dar muitos filhos a ele. Então a família dele está crescendo, está formando uma grande nação e nós estamos estudando o povo de Israel. E semana que vem a gente vai ouvir mais uma história sobre o povo de Israel. Então não perca a escola bíblica dominical da semana que vem. Vamos orar antes da gente encerrar a nossa escola bíblica dominical de hoje? Então, feche os seus olhos, abaixe suas cabeças na sua casa e nós vamos orar, beleza? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor está nos dando um privilégio de estarmos juntos, unidos, mesmo à distância, e pedimos que o Senhor possa estar guardando o nosso coração e nós queiramos aprender da sua palavra. Abençoa cada criança, aquelas crianças que estão conosco, obrigada por aquelas que estão nos assistindo, que estão animadas. Pedimos também que o Senhor trabalhe no coração das crianças que estão desanimadas, não estão querendo decorar os versículos, que o Senhor possa realmente estar trazendo elas, atraindo para o Senhor e dando forças e inteligência para elas, para que elas possam se dedicar, decorar os versículos. É isso que eu lhe peço, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe o nosso domingo. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, aproveite o dia de hoje. Hoje é domingo, é dia do Senhor, dia de passar tempo com a sua família, de fazer devocional em família. Todo dia é dia de fazer devocional em família, né? O nosso culto do lar. Mas hoje aproveita que vocês podem ter mais tempo juntos. Então, leia a Bíblia com a sua família, tenham um tempo juntos em casa. Aproveitem e depois lembra que hoje à noite a gente tem culto. Então, aqui no nosso canal vai estar passando o nosso culto de adoração. E também, se você pode, chegue aqui na igreja, venha para a igreja para a gente estar adorando ao Senhor juntos, prestando um culto a Deus. Então, pessoal, fiquem com Deus, tenham uma tarde abençoada e até semana que vem. Tchau! Companheirinho, vamos passear pelo campo. Companheirinho, vamos passear, olhar as obras de Deus. Veja este inseto, olha esta flor. Deus criou tudo com muito amor. Que árvore linda, que passarinho. Deus criou tudo tão bem feitinho. Companheirinho, vamos passear pelo campo. Companheirinho, vamos passear, olhar as obras de Deus. Olhe lá um sapo feio e grandão. Deus criou tudo com uma função. Veja o céu lindo, olhe o riozinho. Deus criou tudo tão bem feitinho. Companheirinho, vamos passear pelo campo. Companheirinho, vamos passear, olhar as obras de Deus. Deus fez as nuvens, Deus fez o sol, as borboletas, o